Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero convidá-los em mais esta manhã para juntos lermos a Bíblia, a Palavra de Deus. Convido-os a abrirem um livro santo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e lermos do versículo 35 ao 41. Assim nos diz a Palavra de Deus. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de Marcos relata vários milagres, vários momentos em que Jesus atua de forma poderosa. Ao caminhar com Jesus, os discípulos foram testemunhas de várias manifestações do poder milagroso do Senhor, das ações que Jesus fez na vida de tantas pessoas. E aqui, nessa narrativa, nós vemos os discípulos vivendo mais uma experiência que nos traz inúmeras lições. Ao entrarem no barco com Jesus, eles vivenciam essa tempestade que surge de repente. O texto é bem enfático no versículo 37, quando diz: de repente, começou a soprar um vento muito forte. Tudo estava calmo. As águas estavam tranquilas, mas de repente surgiu a tempestade. De repente surge aquela enfermidade. De repente surge o desemprego. De repente, aquele problema com um filho, com uma filha. De repente, o problema com o cônjuge. De repente, as tempestades surgem em nossas vidas, meus irmãos. Assim é o nosso caminhar neste mundo. Ao entrarem no barco, ao começarem a navegar, as águas estavam tranquilas. Mas, de repente, os problemas surgiram. De repente, a tempestade, o vento. Mas, meu irmão e minha irmã, nada como termos Jesus ao nosso lado. A diferença dos discípulos, do barco em que os discípulos estavam, é que Jesus estava com eles. Os outros barcos não tinham Jesus. Muitos outros barcos estavam ali, no mar da Galileia, debaixo daquela mesma tempestade, mas só contavam com a força do seu braço, só contavam com a sua sabedoria, com aquilo que podiam fazer. Já os discípulos de Jesus tinham no seu barco aquele que é poderoso para acalmar o vento, para acalmar as ondas. Quem é este? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? É o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer o impossível em nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a intensidade das ondas, o tamanho das ondas, a intensidade dos ventos.
Jesus é poderoso para fazer com que o vento cesse, que as ondas se acalmem. Sim, é Jesus ao nosso lado que nos dá a tranquilidade de vencermos todas as tempestades que a vida nos apresenta. Palavra de Deus para os nossos corações.